Graça e paz, irmãs. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. E, como eu disse para a irmã Elvia, eu não sei falar em público, mas quando o Senhor nos chama, eu acho que Ele nos capacita, né? Então, eu estou aqui pela graça de Deus, como tudo em nossa vida, e eu espero que Deus fale através da minha vida hoje aqui para as irmãs. Eu vou fazer uma apresentação sobre a minha pessoa. Eu sou dentista, eu era dentista, nem sei, mas eu trabalhei como dentista durante 15 anos, eu tenho até a minha ex-secretária aqui, ó, na primeira fila, Carol, e durante 15 anos eu trabalhei como dentista. Deus me chamou para um ministério na China. Eu fui com o meu esposo. Nós ficamos durante 7 anos como missionários da Junta de Missões Mundiais na China. E quando eu fui para a China, as 2 primeiras vezes que eu fui num trabalho odontológico. E, naturalmente, a gente acha que a gente vai ser usado na nossa profissão, né? E eu fui achando que eu ia usar odontologia, porque odontologia é uma profissão que abre portas. E eu pensei que Deus ia me usar na odontologia lá na China. Eu fiz trabalhos voluntários, eu fiz trabalhos com dentistas lá, mas Deus me levou para trabalhar com mulheres. E o meu coração se alegra em estar junto com mulheres, em testemunhar do Senhor para mulheres, orar com mulheres, acompanhar mulheres. Então, não foi uma coisa programada por mim. Na realidade, o meu ministério, a maior parte do tempo, eu cuidava das minhas filhas e da minha casa, para o meu marido poder tranquilamente viajar e fazer o ministério dele, que era a maior parte do tempo viajando. E quando eu voltei para o Brasil, nós voltamos em 2015. Os meus pais, primeiramente, meu pai estava doente, e nós entendemos de Deus que era o tempo da gente ficar aqui em Goiânia. O nosso plano era de ficar na China pelo menos 15 anos. Mas, quando aconteceu a doença do meu pai, a gente entendeu de Deus que era tempo de voltar. E, quando nós voltamos, foi o questionamento: Senhor, eu estudei tanto o chinês, foram 14 horas por dia durante 2 anos, e até o meu último mês na China eu ainda ia para a faculdade. E eu falei para o Léo: amor, eu creio que Deus vai nos usar aqui para trabalhar com chineses, né? Porque, né, a gente não aprendeu essa língua à toa, mas só que Deus novamente me surpreendeu. A gente começou um dia, a gente saiu para procurar chineses, para falar com chineses, aquela vontade de montar um pequeno grupo com chineses lá em casa. E os chineses começaram a correr da gente. Quando eles viam que a gente falava em chinês, eu não sei se estão fazendo alguma coisa clandestina, e eles ficavam com medo da gente. E não foi essa direção que Deus nos deu novamente. E, novamente, Deus foi trazendo mulheres para junto de mim, tudo informal, viu, irmãos? Não teve nada formal. E Deus foi trazendo, e, de novo, Deus confirmou no meu coração o meu desejo de trabalhar com mulheres. E, há 1 ano e meio atrás, eu fui convidada para ministrar num curso de mulheres que chama Mulher Única. Eu não sei aqui quantas ouviram falar, que é da Universidade da Família. É um curso onde mulheres vão geralmente porque elas estão com casamento por um fio, elas estão desesperadas, querendo que o casamento delas sejam resgatados, que elas sejam salvas daquele casamento que já está um terror. E é uma oportunidade da gente pregar a palavra de Deus, da gente falar que só Jesus pode salvar um casamento, mas antes de salvar um casamento, a vida dela tem que ser salva. Então, hoje eu queria compartilhar com as irmãs um pouquinho disso que a gente tem dado nesses 3 meses do curso de Mulher Única. Eu vou só dar uma pincelada em alguns assuntos. Eu quero falar sobre a singularidade da mulher, como Deus nos fez, né? Como o mundo hoje nos exige ser, sobre
a nossa identidade, quem nós somos, onde nós procuramos a nossa identidade, a questão de submissão, de perdão, e, por último, como ser uma mulher que Deus quer que a gente seja, né? Então, eu queria pedir aos irmãos agora para a gente orar, e a gente vai falar um pouquinho desses assuntos hoje. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor invada o nosso coração, ó Pai, com o teu amor, com a tua alegria, Jesus, e que o Senhor venha hoje falar, Senhor, através de nós aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, que nós sejamos bocas do Senhor para falar aqui hoje. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos usar, ó Pai, e que, Senhor, vidas possam ser transformadas, ó Pai. Nós conhecemos tanto a tua palavra, Senhor, mas nós queremos ser curadas pelo Senhor e ter vidas transformadas, Senhor, para a gente levar essa transformação, Senhor, a tantas que precisam, Senhor, do Senhor aí fora, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor preparou esse tempo para nós aqui hoje, Pai. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que as irmãs abrissem em Tito 2, de 3 a 5. Vamos ler? Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitando ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é o que a palavra de Deus deseja para nós, mulheres, que a gente seja tudo isso aqui que Paulo falou para Tito, né? Então, como que está sendo hoje? O que está sendo pregado na nossa sociedade? É que a gente, igreja, a gente, povo de Deus, a gente está vivendo na contramão da história, né? Se a gente não está vivendo, a gente deveria estar vivendo, né? Porque o que está sendo pregado lá fora é que a mulher não tem que depender de ninguém. A mulher é forte, ela tem que ser feliz a todo custo. Eu ouço de mulheres de dentro da igreja que ela está com um casamento infeliz. E Deus é um Deus que traz alegria para a gente. E a gente não precisa insistir num casamento infeliz. Hoje o casamento está sendo descartado, né? Descartável. Então, a gente tem que ser feliz a qualquer custo. Hoje a profissão está em primeiro lugar. Você tem que ser bem-sucedida profissionalmente. Depois você vai pensar em família. Depois você vai ter projeto para ter um filho, né? Os valores estão todos invertidos. E o projeto para ter filho, irmãos, não significa que você precisa formar uma família para ter filhos. Hoje a sociedade, ela prega que a gente não precisa ter marido, um pai para ter filhos. Você pode ter uma produção independente, você pode adotar um filho e ser mãe e pai ao mesmo tempo. Você pode ter uma família que as duas pessoas são do mesmo sexo. Então, isso é que a sociedade tem pregado para nós, né? E a palavra de Deus vem contra tudo isso, né? E Deus, Ele fez a mulher singular. Ele fez a mulher única, nos fez especial. E Satanás tem tentado, no decorrer da história, nos tirar da posição que Deus tem para nós, né? Nós temos características singulares e especiais, totalmente diferentes dos homens. Os homens também são especiais e eles também são singulares,
mas a gente é diferente do homem. A nossa necessidade, muitas vezes, é diferente da do homem. Nós somos complementares, por isso Deus nos fez uma só carne, nós nos complementamos, né? Nós somos interdependentes. Nós viemos de Adão, da costela de Adão. Deus nos fez quando Ele faz todas as coisas, Ele fala que é muito bom. Quando Ele faz Adão e Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Na nossa singularidade, nós somos auxiliadoras, né? Deus nos colocou na nossa casa como uma mulher para auxiliar os nossos maridos. E muitas vezes nós temos invertido esses papéis. Ele nos deu uma outra característica, que é ser idônea. Idônea, no dicionário, é moralmente correta. Nós temos sido, irmãs, moralmente corretas, porque a partir de nós vamos educar filhos e filhas, que a nossa sociedade, no futuro, vai colher o fruto disso aí, de filhos e filhas que são moralmente corretos. É isso que Deus espera de nós, que nós levamos os nossos filhos para o Senhor, para ser criados nos caminhos do Senhor. Nós temos características, uma característica que só a mulher tem, de gerar vida. Hoje, com essa ideologia de gênero, né? Eu nasci num corpo errado. Então, eu sou homem, eu quero virar mulher, eu começo a tomar hormônio, eu faço cirurgias e mais cirurgias. Gente, não tem um homem que vai poder gerar um filho. Só nós temos a capacidade de gerar um filho. E quando nasce um filho, com o filho, nasce a capacidade de nós nutrirmos aquele ser. Só nós podemos amamentar um filho também, né? E isso é uma característica da mulher, e que muitas não aproveitam dessas características que Deus deu para elas, né? Outra característica nossa, nós somos consoladoras por natureza. Eu falo, Jesus deixou, quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo, e ele deixou a mãe dentro de uma casa para consolar. Gente, quando os filhos estão doentes, o filho não procura pai quando está doente, não. Meu marido é maravilhoso, é um pai excelente, mas quando as meninas estão doentes, elas querem o meu colo. A mãe é acolhedora, né? Nós temos essa capacidade, nós temos a sensibilidade muito mais aguçada que os homens. A gente percebe quando o marido chega, assim, eu percebo quando o Léo fala oi para mim, se ele está bem ou não. Eu percebo quando as minhas filhas chegam tristinhas da escola. Então, a gente tem essa sensibilidade. E a gente tem que pedir para Deus, para cada dia, aguçar essas características que nós temos, né? Outra coisa é a capacidade de edificar a casa. Lá em Provérbios 14:1, fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. E eu fico pensando que a gente tem a capacidade de trazer harmonia e equilíbrio no nosso lar. Quando a gente não está bem, gente, quando a gente está de TPM, ou quando a gente está irritado, ou quando a gente brigou com o marido, vocês já viram que todo mundo na casa fica irritado? As crianças começam a brigar sem motivo, o marido fica mais irritado. Então, assim, nós temos essa capacidade de edificar a nossa casa. E, da mesma forma, nós temos a capacidade também de destruir a nossa casa. E destruir a nossa casa, muitas vezes a gente está destruindo com murmuração. Eu fico lembrando do povo de Israel, que ele passou 40 anos no deserto e uma geração toda não entrou na terra prometida por causa da murmuração. E, às vezes, a gente ora tanto, tem tantas moças na igreja que oram tanto por um casamento, e aí, quando chega no lar, reclama da casa, reclama porque tem trabalho demais, reclama dos filhos, reclama do marido, e isso, gente, faz o lar não ter paz. E aí, aquele marido que você queria tanto que ele chegasse em casa, alegre, e te desse um beijo, a hora que ele chega, que você derrama tudo em cima dele, ele não vai ter nem vontade de voltar para casa, né? Então, nós, como mulheres do Senhor, nós temos que saber que nós temos o papel de ser mulheres sábias, de andarem diferente do que o mundo tem pregado. Outra característica que Deus nos deu é da submissão.
eu acho muito engraçado que no curso Mulher Única, quando as mulheres chegam, elas dão uma olhadinha no índice das matérias, do que a gente vai dar, e aí muitas falam assim, submissão? No século atual, vocês ainda vão falar de submissão? Nós que temos hoje o poder, nós levamos dinheiro, às vezes, do mesmo tanto, ou até mais que o nosso marido para a nossa casa, e nós temos que ser submissas, né? E submissão é uma obediência ao Senhor. Vamos ler aqui em Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Gente, o que Deus manda aqui é a gente se sujeitar uns aos outros. E quando a gente pensa em submissão, a gente tem que pensar que primeiro nós temos que ser submissos ao Senhor. Se nós somos submissos ao Senhor, tudo mais vai ser mais tranquilo. A gente vai ter condição de nos sujeitarmos aos nossos irmãos, nós vamos ter condições de nos sujeitarmos aos nossos maridos. E submissão é a gente estar sob a mesma missão. Nós estamos na mesma missão, onde o marido é o cabeça, e Deus pede desse marido um amor sacrificial, um amor que, como Cristo, que ele tem que morrer pela esposa. E de nós, ele pede que a gente respeite o nosso marido. Então, isso não é tão pesado como é passado hoje, né? Eu acho que é bênção. A mulher que sabe ser submissa ao marido, ela sabe obedecer a Deus. E quando ela obedece a Deus, ela vai provar no lar dela as bênçãos de Deus para aquele lar. Porque uma mulher que ela não é submissa, ela inverte os papéis. Onde, quando inverte os papéis, os maridos ficam maridos fracos, maridos dependentes da mulher, sem atitude, pais sem autoridades, filhos com dificuldade de receber autoridades. E eu acho que o que é mais pesado para nós ficamos sobrecarregadas, porque a gente assume um papel que não é nosso. E o que eu acho interessante é que essas mulheres que chegam achando um absurdo serem submissas, depois dessa aula da submissão, as que resolvem obedecer, elas experimentam o que Deus faz através da submissão. E aí elas vêm contando a experiência que foi tão bom se submeter ao marido, porque ela se sentiu tão leve, que foi tão bom porque o filho respeitou o pai, que foi tão bom porque o marido se sentiu valorizado. Gente, o Senhor não manda uma coisa que seja impossível da gente fazer. O Senhor não nos pede algo que não é para o nosso bem. A submissão é bênção de Deus para as nossas vidas. E a gente vê que o diabo tem tentado fazer a cabeça da mulher totalmente contra os valores de Deus. E tem muitas mulheres que sofrem de rejeição, de abuso, de rivalidade nos lares, de desajuste familiar. E tem essa singularidade ferida, destrói essa singularidade da mulher. E muitas carregam traumas por uma vida inteira, dor, remorso. E isso impede essa mulher de ser aquilo que Deus tem para ela, de ser aquilo que Deus planejou para ela, né? Muitas buscam relacionamentos problemáticos, se tornando mulheres oprimidas, têm dificuldade de sentir o amor de Deus. Muitas se tornam mulheres que têm comportamentos doentios, que elas desenvolvem o lesbianismo, autocomiseração, distúrbios mentais, distúrbios alimentares.
Então, assim, quando a nossa singularidade é ferida, quando nós passamos por esse abuso na nossa singularidade, a gente carrega esses traumas. E esses traumas só Jesus pode tirar. Né? E quando a gente vê aqui que essa mulher ela tem dificuldade de sentir o amor de Deus. Por quê, gente? Porque o diabo lança na mente dela, será que Deus te ama mesmo? Você está vivendo essa vida miserável, né? Aí ela procura maridos geralmente problemáticos, alcoólatras, viciados, maridos que oprimem essa mulher, e ela acha que aquilo lá é uma vida normal. Por quê? Porque ela não foi uma mulher que foi aprendida a viver na singularidade que Deus deu para ela. Então, essa destruição da singularidade, eu peguei essa frase aí do livro do pastor Ricardo Barbosa. Os sentimentos de medo, rejeição e abandono são grandes obstáculos emocionais ao crescimento e ao amadurecimento. Eles têm o poder de paralisar a jornada espiritual. Eu queria contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. Eu fui criada num lar evangélico, mas eu fui criada com muito legalismo. Eu tive uma criação muito rígida e com muita cobrança. E eu fui aquela filha exemplo, que até hoje as minhas irmãs falam, nossa, parece que você nunca deu trabalho para os meus pais, né? Então, eu fui a certinha da família. E, por um tempo, até as minhas irmãs me viam como a chata da família, porque era muito certinho, então o padrão era alto, né? O meu pai comparava o tempo inteiro o comportamento delas com o meu. E eu me converti, mas, mesmo assim, eu vivia uma vida muito legalista. Eu achava que tudo que eu tinha era pelo meu merecimento. Então, eu era uma boa aluna, eu tirava nota boa. Eu era uma boa aluna, eu passei no meu primeiro vestibular. E passei num vestibular muito concorrido. E eu me formei bem, eu era uma boa profissional. Todas as colegas com dificuldade nos primeiros anos da odontologia e o meu consultório lotado. Todo mundo com dificuldade financeira e eu ganhando muito dinheiro. Aí, mas eu pensava assim, gente, mas eu sou boa profissional. Tem razão, eu faço por merecer, né? E o sonho da minha vida era ter família, era ter filhos. Mas eu só tinha relacionamentos muito complicados. Quanto mais complicado fosse o rapaz, mais me atraía, porque eu não tinha um amor próprio, eu não me valorizava, eu tinha a minha singularidade ferida, porque eu fui criada para não depender de homem, para você é forte, você consegue tudo que você quer, e se você casar e não der certo, você não precisa depender de homem nenhum. E essa foi a minha mentalidade a vida inteira. E, aos 28 anos, eu conheci um rapaz e me casei, e quando eu voltei da lua de mel, eu passei a viver o inferno na terra. Eu falo que eu pensava assim, mas, Senhor, eu casei com um filho de pastor, eu casei tudo certinho, era para estar tudo às mil maravilhas, casei virgem, nunca namorei um rapaz fora da igreja, né? E Deus me levou para ver que o que eu fazia, não era o que eu tinha, não era pelo meu merecimento. E foram 4 anos muito difíceis na minha vida, onde o meu ex-marido, ele tinha uma outra mulher desde o começo, desde antes do namoro, eu não sabia. Ele me maltratava muito, mas eu creio que o crente não foi feito para separar, e eu orava para Deus restaurar aquele casamento, e eu não aceitava aquele casamento daquele jeito. Só que o casamento, para mim, virou uma idolatria. Eu achava que Deus tinha que restaurar o meu casamento, porque eu não podia separar, porque tudo na minha vida era sucesso. Eu não ia ter um fracasso no casamento. O fracasso no casamento era demais para mim. E era justo a área que eu mais queria ter sucesso na vida. Era justo o que eu mais ansiava, era ter uma família, ter filhos.
Eu tenho uma mãe muito submissa, uma bênção, uma excelente dona de casa, então eu tive exemplo muito bom na minha casa, mas eu vivi um tempo muito ruim. E depois de 4 anos, esse meu ex-marido me abandonou. E ele falou que nunca mais voltaria. E eu falei para ele que ele estava agindo como aquela ovelha que não tinha pastor, que Jesus, o bom pastor, ele podia resgatá-lo. E que o dia que ele quisesse voltar, a porta da nossa casa estava aberta. E eu esperei com a aliança no dedo por 2 anos, orando, jejuando, fazendo campanha de oração. E Deus fala na palavra de Deus que o divórcio vem pela dureza do coração do homem, né? E pela dureza do coração dele. E eu creio que Deus não tinha, às vezes, muita gente fala assim, mas você não acha que se Deus tinha esse propósito, eu creio que não, Deus não tinha o propósito de eu ter casado com ele, porque foi por muita insistência minha. E isso é provar a Deus, né? Então, eu provei a Deus, e Deus nos dá o livre-arbítrio. E eu sofri a consequência disso tudo. E depois desses 2 anos usando aliança e crendo que Deus ia restaurar, e Deus não restaurou, ele pediu o divórcio, eu nunca mais vi. E eu falei, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu aprendi que o que eu tinha não era pelo meu merecimento, que se eu era uma boa aluna, é porque Deus me deu condições de ser uma boa aluna. Se eu passei no meu primeiro vestibular, foi porque Deus me concedeu essa graça. Se eu tinha o meu consultório cheio, não era porque eu era boa profissional, que tinha outras colegas que eram boas profissionais e não tinham um consultório cheio como o meu, mas era tudo pela misericórdia de Deus. Então, agora, se eu estava sozinha, e se Deus não tinha família para mim, é porque Deus ia trabalhar na minha vida. E eu tinha certeza que eu queria estar no centro da vontade de Deus. Era o que eu mais pedia, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. E foi um tempo de mergulhar nas águas profundas do Senhor, de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer um Pai de amor. Eu via Deus como um pai muito que ele dava porque eu fazia o certo, igual o meu pai daqui da terra. Então, a minha visão de Deus como pai era muito deturpada. E com o passar desse tempo, eu fui conhecendo um pai amoroso, que tudo que ele me dava era pela graça dele. Obrigada, irmã. Obrigada. E depois desse tempo, eu falei para o Senhor que eu queria estar onde Ele quisesse que eu estivesse. E eu fui convidada para ir à China, numa viagem de curto prazo. E eu pensava, gente, fazer o quê na China? Isso não tem nada a ver comigo, né? E uma pessoa chegou para mim e falou, sua vida espiritual vai mudar quando você ouvir as histórias, os testemunhos daqueles irmãos que passaram 20 anos presos. E eu falei, Senhor, se a minha vida espiritual vai mudar, eu vou para a China, porque eu quero mais do Senhor. E foi um tempo muito bom, que Deus falou muito comigo, mas eu pensei que eu fiquei 21 dias na China, pensei que nunca mais fosse voltar ali, porque tudo era muito difícil para mim. Eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia comer a comida deles, a língua, então, impossível de entender. E o meu marido, quando eu fui a primeira vez, eu tive a oportunidade de conversar com ele no último dia, ele perguntou assim para mim, e você volta para a China quando? Eu falei, nunca mais. Isso aqui não tem nada a ver comigo. E eu voltei para o Brasil e voltei a atender, e enquanto eu atendia, as lágrimas caíam, porque eu falava, Senhor, eu estou aqui juntando dinheiro para quê? Para que eu estou trabalhando mais? Para juntar mais dinheiro, para deixar para quem? Enquanto tem gente lá na China morrendo, sem nunca ouvir falar do Senhor. E eu que pensei que eu nunca mais fosse voltar à China, depois de 3 meses que eu tinha voltado da China, eu recebi um convite para voltar para a China para um trabalho voluntário como dentista. E eu falei que eu iria. Quando eu falei que eu iria, a minha mãe falou, você está doida? Você acabou de voltar da China? Você falou que você nunca mais ia voltar? É uma viagem muito cara, eu que estava custeando tudo. Mas eu falei,
Deus falou para eu voltar e eu vou voltar. E eu fui para fazer esse trabalho como dentista. E quando eu cheguei, quem me recebeu no aeroporto foi meu marido. Eu não sabia que era ele que ia me receber. E foi muito interessante que, depois de 3 dias que eu estava lá, ele me convidou para sair. E ele falou para mim que ele me convidou para sair, depois que a gente estava conversando, porque ele ficou sabendo que eu orava por ele há 6 meses, desde a última vez que eu estava na China. E eu falei, eu nunca orei por você. Mas ele entendeu errado. Uma amiga nossa em comum contou para uma amiga dele que ela orava por nós há 6 meses, e ele entendeu que eu orava por ele há 6 meses. E aí quando ele me chamou para sair, ele falou para mim que ele tinha me chamado para sair, começou a me contar a vida dele, e ele perguntou o que eu achava da gente namorar. E eu falei para ele, olha, eu tenho já 4 anos de divorciada, eu creio que Deus não tem família para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas eu pedi para Deus que se Ele me desse um marido, tinha que ser um servo do Senhor, um homem de Deus. Isso eu já sabia que ele era. E eu não pedi um namorado, eu pedi um marido. E outra coisa que eu pedi, eu fiz uma carta para Deus, eu pedi que Ele amasse a minha família, que essa pessoa amasse a minha família, porque o meu ex-marido odiava todos da minha família. E eu pedi também que fosse uma pessoa que quisesse formar família comigo. E o Léo, assim que ele me chamou para namorar, ele falou, eu quero amar a sua família como eu amo a minha família. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, isso não é capaz. Ele não sabe a minha oração, né? Naquela hora eu falei, Senhor, eu vou casar com esse rapaz. E aí ele falou para mim, você voltaria, isso era julho de 2007, né, amor? Ele perguntou, você voltaria em agosto de 2008, nas Olimpíadas? Hã? Depois eu apresento. E aí ele perguntou se eu voltaria em agosto de 2008, eu falei para ele, não, eu pedi para Deus um marido, se for para dar certo, até janeiro de 2008, a gente vai estar casado. Nós casamos dia 1º de dezembro de 2007, 4 meses depois. E foi interessante que, quando ele me chamou para casar, eu falei para ele, olha, eu sei que tem muitas mulheres de pastor que destroem o ministério de muitos maridos, né? Eu quero ser uma bênção na sua vida, só que eu não tenho chamado missionário. Eu não sou missionária, eu sou dentista, eu não sei ser igual missionário que come qualquer coisa, que vai em qualquer banheiro, eu não sou desse jeito. Mas eu creio que eu vou ser bênção na sua vida, porque se Deus está me colocando junto com você, eu vou ser bênção na sua vida. E nós fomos num culto, e o culto era em inglês, e ele tentou traduzir para mim, isso a gente lá na China ainda, começando a namorar. Ele começou a traduzir para mim, ele falou, olha, eu não consigo traduzir, a velocidade que o pastor fala é muito rápido. E eu comecei a orar, e eu não entendia nada de inglês, e eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, fala ao meu coração, eu quero tanto ouvir a tua voz. E naquele tempo, gente, que eu passei ali na China, Deus mudou os meus valores, Deus mudou todo o meu coração. Eu falo que em 10 dias que eu fui para o Tibete atender como dentista, ele ficou na capital e eu fui sozinha. Deus fez um milagre na minha vida. Eu via os milagres todos os dias na odontologia, porque a gente atendia num lugar que não tinha água para a gente lavar as mãos, que não tinha a mínima condição de higiene, mas Deus falou para eu ir, eu falei, eu vou fazer. Mas um milagre maior, Deus fez no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero estar aqui para te servir. E quando nesse culto, voltando ao culto, Deus falou comigo, parece que foi audível, marido, eu podia te dar em qualquer lugar do mundo. Se eu estou te dando um marido na China, é porque eu tenho um ministério para você aqui na China também. E aí, naquela hora, eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, né?
E foi muito lindo o nosso casamento, foi tudo muito rápido, foi tudo muito debaixo do propósito de Deus. A gente parece que se conhece há mais de 30 anos, nós só temos 10 anos de casados. E Deus me deu, não só restaurou os meus desejos de ter família, como Deus me deu um ministério, como Deus mudou a minha sorte, como Deus me deu filhas, né? Eu fui mãe com 39 anos e depois com 41 anos. Então Deus me deu 2 filhas lindas. E o Senhor nos cura, e o Senhor nos resgata, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Nós não conseguimos nos autoajudar. Nós não conseguimos, pela nossa própria força, nos ajudar. Mas só Jesus pode fazer isso. E Jesus faz isso quando a gente aprende e a gente encontra nele a nossa identidade, que a gente aprende a resgatar a nossa singularidade em Cristo Jesus. E hoje, gente, a gente está buscando a nossa singularidade, a nossa identidade no modo de vestir, nas roupas, na profissão. Muitas de nós estamos buscando a nossa identidade no ministério, achando que, em primeiro lugar, é o nosso ministério. Né? Outras estão achando que a nossa identidade é cuidar do filho, é cuidar do marido. Onde que a gente está procurando a nossa identidade? Em Colossenses 3:3 fala, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. Nós temos a nossa vida escondida em Cristo Jesus. E como que nós fazemos para achar essa vida que está escondida em Cristo Jesus? Porque a pressão que a gente recebe é de todas as partes, né? E as mulheres acabam assumindo máscaras e colocando máscaras, e tiram uma máscara daqui e coloca outra ali, para cada circunstância ela usa uma máscara, né? E aí ela vai perdendo a noção de quem ela realmente é. Ela olha no espelho e ela não sabe nem quem ela é. Por quê? Porque todas essas coisas, profissão, marido, filho, tudo isso passa, tudo isso muda, né? Até a igreja muda, o ministério muda, o marido muda, os filhos mudam. O único que nunca vai mudar e o único que pode saciar toda a nossa vontade de ser única, de ser amada, de ser valorizada, é Jesus, né? É o único que pode fazer isso. E a gente precisa encontrar a nossa identidade em Cristo Jesus para a gente ser parecida com Ele, né? Porque Ele não manda a gente ser imitador dEle, né? Então, como a gente encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo? Vivendo com Cristo, morrendo para o mundo, tendo comunhão com Deus. A gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus, né? Não é só vir à igreja, não é só buscar o Senhor às quartas-feiras, aos domingos, mas é ter uma vida de comunhão com Ele. Pedir para Deus sondar os nossos corações. Gente, eu vivi uma vida correta, moralmente correta. Eu fazia as coisas tudo certinha, porque eu achava que aquela era a forma certa, mas as minhas motivações estavam erradas. Eu não fazia para glorificar a Deus, eu fazia para ser aceita. Então, como o Salmo 139, versículo 23 e 24, né? Sonda-me, Senhor, e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração, irmãs. Para a gente sondar, para Deus sondar os nossos corações. Porque quanto mais Deus nos sonda, mais purificada nós nos tornamos. Mais próximos de Deus nós nos tornamos. Guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Em Timóteo 3, vamos abrir lá? Em Timóteo 3, versículo 16 e 17, fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para nós buscarmos essa vida de santificação com o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ter a palavra de Deus gravada no nosso coração.
né? Porque só a palavra de Deus nos transforma, só a palavra de Deus que é viva e eficaz, que todas as vezes que a gente lê, a gente aprende mais do Senhor, e ela tem a resposta para tudo. Por mais que a sociedade pregue, tem a verdade da sociedade, nós temos a verdade única, né, que é a palavra do Senhor, que transforma a vida, que transformou a minha vida, e que pode transformar a vida de qualquer um que está ali fora, porque a palavra de Deus faz isso. A gente não amar o mundo, né? Em 1 João 2,15 fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, a gente ter o amor voltado para o Senhor. Nós não temos que amar as coisas materiais, e querer ter sempre mais e mais. Confessar os nossos pecados, né? Eu acho que, para a gente se tornar parecido com Cristo, a gente tem que, dia a dia, pedir perdão para o Senhor pelos nossos pecados. Pedir para o Senhor nos purificar, nos lavar, né? Eu fico pensando que, como Jesus foi tão maravilhoso, que ele derramou o sangue dele na cruz por nós, se ele nos deu esse exemplo, perdoar a gente que é tão miserável, nós também temos que perdoar os nossos irmãos. Não tem pecado que a gente não possa perdoar, né? Não tem pecado que a gente não possa perdoar, porque nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. E o cristão, ele não tem que andar em pecado também, porque se a gente fala assim que, como a Cris falou, que todos nós temos vícios, né? Porque são pecados que vão sendo tão comum na nossa vida que vai virando vício, né? E a gente tem que se libertar disso, minhas irmãs, porque a gente precisa ser livre do pecado, porque Jesus já derramou o seu sangue ali na cruz por nós, né? Nós podemos perdoar o outro e nós podemos ser perdoados. O perdão é uma escolha, é uma decisão, não é um sentimento. A gente não tem que esperar sentir, mas o outro pisou na bola tão feio comigo e eu não sinto que eu tenho que perdoar. Quando você não perdoa, vira um ciclo pecaminoso, porque o outro pecou contra você, você não o perdoa e você está pecando por não perdoar. Então, vira um ciclo de pecado, né? Então, não tem pecado que Deus não possa perdoar. Eu queria contar aqui a experiência de uma aluna que eu tive há 2 semestres atrás, no Mulher Única, e ela era uma moça linda, e ela chegou no primeiro dia de aula e ela falou, olha, eu quero falar para vocês que eu tenho muita dificuldade de aprendizado, então, assim, quando tem as tarefas aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu me sinto burra, eu tenho muita dificuldade de aprendizado, mas vocês tenham paciência comigo. Aí a gente se apresenta, ela falou que ela era de uma família evangélica, mas ela não sabia nem se ela cria em Deus. E aquilo, meu coração doeu na hora, né? E eu fiquei prestando mais atenção naquela moça. E depois, com o passar do tempo, na 5ª lição, eu tinha ministrado a lição de perdão. Essa moça chegou para a gente no grupo e falou, minha vida foi transformada. Eu descobri onde a minha singularidade foi ferida. E, por surpresa nossa, eu pensava que ela ia falar que foi alguma coisa com o pai ou com a mãe. Ela falou, olha, eu tive uma criação tão feliz, meus pais são tão equilibrados, eu tive uma família tão feliz, mas eu comecei a trabalhar com um rapaz, e depois eu comecei a namorar com esse rapaz, e nós nos casamos, e ele me chamava muito de burra, e aquilo doía muito em mim, mas eu agia como se eu gostava dele, nós nos casamos, e eu fui ficando cada vez mais fechada, e eu fui ficando cada vez mais triste, e ele fala que eu não sou da mesma forma, e ele raramente me chama de burra de novo, mas quando ele me chama de burra, isso dói muito em mim. Eu achei que para mim isso não fazia diferença, mas que o Espírito Santo trouxe para mim que eu precisava perdoar o meu marido. E ela falou para o marido disse que não sabia, que ele ofendia ela daquela forma, e ele pediu perdão, e aquela moça, gente, a fisionomia dela mudou,
quando ela chegou na aula, que ela contou isso para nós, as alunas ficaram impactadas de ver a fisionomia daquela moça, de ver a alegria daquela moça que falava que ela era burra. Ela conseguiu falar todas as lições, a gente já estava na 5ª lição, ela conseguiu falar todas as lições, o que Deus estava falando com ela no decorrer daquelas 5 lições. Então, o perdão, ele nos cura e ele cura o outro também, né? Irmãs, e para terminar, qual é a mulher que Deus deseja que eu seja? Eu creio que a mulher que Deus deseja que eu seja é uma mulher que eu aproveita as oportunidades, porque nós temos o bom perfume de Cristo, né? E quando nós estamos no mundo lá fora, muita gente pergunta assim, nossa, mas você é diferente. Gente, essa é a hora da gente falar por que nós somos diferentes. O porquê, o que Cristo fez na nossa vida, né? Então, a mulher que Deus deseja que eu seja é uma mulher que sabe aproveitar as oportunidades que Deus dá, mostrando ao mundo o consolo que só o Espírito Santo pode dar, sendo uma consoladora, sendo a mão que afaga aquela pessoa que precisa de consolo. Uma mulher que não deixa ser pressionada pela sociedade, mas ela sabe quem ela é em Cristo Jesus e que ela vive para a glória de Cristo. Uma mulher que se submete à palavra de Deus, que em consequência disso, ela se submete aos seus irmãos e se submete ao seu marido. E que ela faz do seu lar o seu primeiro ministério, né? O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Se o nosso lar vai bem, a gente está bem, o nosso marido está bem, tudo está bem, né? Sendo uma pessoa que se arrepende, pede perdão e sabe perdoar, uma mulher misericordiosa. Sendo uma mulher madura, como a gente leu aqui em Tito 2, né? Nós, como mulheres maduras em Cristo Jesus, porque a gente não precisa ser uma idosa para ensinar uma outra pessoa, mas mulheres maduras em Cristo Jesus, para a gente ensinar uma recém-casada, como ela deve tratar o seu marido, como ela deve tratar o seu filho, como ela deve ser boa dona de casa. Ser boa dona de casa é uma bênção, irmãos. A gente cuidar do nosso lar, a gente ser provedora do nosso lar em termos de alimentos. Sempre que chegar na nossa casa tem um biscoitinho, um pãozinho de queijo, um chazinho quente, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Enfim, nós podemos ser aquela mulher que gera a vida de Cristo em outras mulheres, em outras pessoas. Nós podemos ser aquela mulher que não nutre só o nosso bebê quando ele precisa de ser amamentado, mas aquela mulher que nutre a fome e a sede de Deus que as pessoas têm aí pelo mundo. Essa é a mulher que eu desejo ser, e essa é a mulher que eu desejo que cada uma de vocês seja, porque a gente é incapaz de nos ajudarmos, né? Nós não conseguimos ajudar a nós mesmas. Nós precisamos de um Salvador, e Ele está aí disposto, né? Ele já nos salvou, Ele já derramou o sangue dEle na cruz de Cristo por nós, né? E quando Ele passa a ser o centro da nossa vida, a gente tira o foco do nosso problema, da nossa carência, e a gente passa a desejar o desejo dEle para a nossa vida. Não são mais os nossos sonhos e os nossos desejos, porque os nossos sonhos e os nossos desejos, se a gente fosse realizar na nossa vida, gente, eles são muito pequenos. O que Deus tem para nós é muito maior do que a gente sonha e do que a gente deseja. Então, que a gente viva para a glória dEle, né? Amém. Amém.